Bom pessoal, sou o Itamar aqui do canal Coração Campeiro. No vídeo de hoje então eu vou mostrar nossas baias de mini ganizé. Aproveitar que eu tô dando, a gente ganhou umas espigas de milho, eu tô colocando aqui na baia como enriquecimento para elas. E aí, aproveitar que elas estão tudo na frente aqui na baia, eu vou aproveitar e mostrar elas para vocês. Desse lado a gente tem a baia dos polacos, do outro lado a baia dos modelados. E aí a gente vai estar atualizando então para vocês aqui como é que tá a nossa criação de mini ganizé. Lembrando, né, que a gente tá na época de muda de penas, então tem bastante pena na baia, tem galinha que nem aquela que é atrás, ó, que tá numa muda bem braba. Eu teria que fazer a manutenção da limpeza dessas baias também, que ainda não consegui fazer, não tinha cepilho nas últimas semanas aqui na região, e aí eu não consegui fazer. Bom, então vamos começar aqui, né, mostrando as baias. Essa é a baia das nossas galinhas pratas, é a baia do Paco. A gente sempre coloca o nome do galo na baia, né, e aí marca no ovo. Aqui acho que tem um ovo, tem. Então quando a gente recolhe o ovo, a gente marca o nome do galo. Então temos a Vandinha, a filha dela, da primeira ninhada já, né, e aqui já é uma filha dela depois de outro lote. Então temos essas mais claras. Essa ali é barbuda, um pouco mais escura. Eu coloquei uma franguinha agora também barbuda. A maioria das minhas baias de ganizé tem 4 fêmeas e um macho. Tem algumas baias com 3, que aí falta uma fêmea ainda para completar a baia, né? Essa é a baia então do Paco. Aqui está a nossa segunda baia dos mini ganizé polacos. Eu separei desse lado umas baias só com ave polaca, né? Até vai ter uma ave com barba, outra talvez com um pouquinho de topete. Mas o principal foco dessas primeiras baias é a característica do pescoço pelado, né? Então aqui nós temos o nosso galinho Apolo. E as fêmeas que estão com ele, todas pintadas também, né? Ele é um Black Motley. Aí tem 2 fêmeas. Essa Black Motley, ela tem a frente um pouquinho marrom aqui, uma base perdiz. Essa é até uma fêmea que eu botei agora, essa semana, na baia. Chegaram algumas franguinhas na fase adulta, né? Ou vão chegar na fase adulta agora, né? E aí eu já tô começando a separar a baia, né? Para assim que eles terminarem essa muda de pena, a gente poder fazer os envios de ovos, né? Na verdade a gente ainda tá fazendo, apesar da muda de pena, mas os ganizé tá com uma fertilidade boa. Então a gente ainda consegue fazer. A produção deles caiu bastante. O que antes eu recolhia 60, 70, 80 ovos de ganizé na semana. Agora eu tô recolhendo 20, 30 ovos no máximo. Aqui a gente tem uma Blue Motley. Essa perdeu toda a cauda, ela não é sura. Ela só perdeu a cauda na muda agora. E essa aqui, ela é praticamente toda preta, né? Mas ela tem umas manchinhas brancas, então eu deixo ela com o galo Black Motley. Também 4 fêmeas polacas, galo polaco. Nossa baia do galo Apolo. Ó, podem ver, né? Bastante pena nas baias aqui, principalmente nos cantos, né? Essa é uma baia que agora tá com 3 fêmeas. Uma acabou saindo. Quando eu tiro a ave das baias, quando eu consigo aves menores, né? Principalmente o reprodutor, o galo, né? Quando eu consigo um galo mais ou menos no mesmo padrão, só que de cor, só que no tamanho menor, né? Aí eu troco o galo. E as galinhas também, assim, ou quando tem umas características ou uma cor mais parecida com o galo. Esse galo aqui é o Rovan, já é o Rovan terceiro. Eu vou trocando o galo da cor e mantendo o nome. Então esse é o Rovan, esse é o terceiro galo que a gente tem já na baia com essa cor. Acho muito linda essa cor. E aí eu coloquei fêmeas, né, o mais claras possíveis. Dessa baia a única que tem nome é essa Pérola. Ela veio lá do Ivan, da Chácara dos Ganizé, né? O Ivan mandou ovo pra gente aqui, né? Então nasceu aqui, já tá em reprodução. Uma galinha muito pequena. Essa aqui também é bem pequenininha. Essa aqui eu queria dar o nome de Focus. Ela tem essas manchinhas pretas, é muito linda também. E a outra lá atrás é barbudinha.
Eu ainda não tenho o garnizé polaco totalmente branco, né? Então essa é a minha baia mais clara que eu tenho. Essa baia é a minha baia. Essa é a minha baia aqui dos barrados. Eu fiz umas mudanças nela. Então eu deixei o chapisco como reprodutor dos barrados. Um polaquinho, ele tem um pouquinho de barba. E aí eu coloquei essas fêmeas. Tem fêmea barrada que é nascida aqui em casa. Essa aqui é um caso. Aquela lá veio de fora. Veio de um criador lá de São Bento, do Valmir. Essa aqui veio de um criador de fora também. Um criador de Schroeder. E essa também é nascida aqui em casa. Então ficaram... Essa é um pouquinho mais escura, um tom mais escuro. Mas ela vai trocar de pena e ela vai ficar um pouquinho mais clara do que ela tá agora. E aí tem barrado o tradicional, que nem aquela fêmea lá atrás. E tem o barrado com Motley, que é essa aqui. Mas aí ficaram, né, agora 4 fêmeas barradas com machinho barrado. Todos polacos também. Esse é o nosso galo, então, chapisco. Essa era uma baia que tava com uma produção boa de ovos, ó. E mais 2 aqui para recolher. Mais uma baia de garnizazinha aqui, polacos. Essa é a nossa baia do projeto da cor Mil Flores. A gente tenta separar mais ou menos por cor, né? Tanto o galo quanto as fêmeas. Mas por não saber às vezes o histórico, principalmente das aves que nascem de fora, né? Que vêm de fora, na verdade. A gente não tem como garantir muito o que vai nascer de cada baia, né? A gente tenta separar e selecionar, né? Pra ter um controle interno aqui. Ó, mas essa galinha é muito linda. Mil Flores. Ó, essa lá já é uma perdiz com algumas manchas brancas. Aquela lá é mais clarinha, mas também já no mesmo projeto. Essa aqui tem um biquinho torto, mas também é uma galinha muito pequena, muito bonita, de barba. E o nosso galinho, que é o xerife. Vamos ver se ele vai descer ali. Então essa é a nossa baia dos projetos de Mil Flores. Também 4 fêmeas e um machinho, todos polacos. Galinha xerife. Gosto bastante da cor dele, do padrão dele. Também é um galinho muito pequeno. O pessoal às vezes pede, manda os ovos das baias, né, com as menores aves. Mas como a gente faz aqui um controle e usa a balança até para controlar, né, a questão do peso ali, né, e ajudar na seleção, então elas têm mais ou menos tudo um padrão. Lógico, vai ter um pouquinho de diferença, ó, essa aqui deve ser uma galinha um pouquinho mais leve que aquela lá de trás, mas é pouca coisa. A gente sempre vai tirando as maiores aves no final da temporada para deixar franguinhos, né, ou aves que a gente consegue adquirir de fora que sejam menores, né. Então a gente sempre tenta fazer essa evolução, né, na criação. Aqui nossa baia do galinho xerife. Essa é uma baia, ela até do lado de cá, teria que mudar ela pro outro lado. Ela era de polaco só e teve bastante mudança. Esse galinho é o Barão. Ele é irmão do chapisco, só que esse tem muito mais barba. E justamente por essa característica de barba, eu coloquei a Xodó, que é essa nossa galinha preta de brinco. E botei essa franguinha frisada que também tem brinco com ele. Aí tem uma outra galinha, que é um pouquinho mais pernudinha, mas ela tem a crista rosa e bastante barba também. E coloquei esse frango com eles, que ele é frisado, também tem um pouquinho de brinco. Ele é na cor barrado. Então eu montei essa baia agora, essa semana. Então dessa baia aqui é para nascer a maioria barrado, justamente pelos 2 reprodutores, pela galinha preta e pela outra galinha barrada. Pode nascer frisado, pode nascer de brinco, né? Aí pode nascer polaco. Essa seria então uma baia de modelados. Até vou trocá-la depois para o outro lado, a hora que eu fazer a manutenção nas baias, né? Limpeza e tudo. Mas eu já quis juntar, essa é uma franguinha nova, né? Entrou em postura ainda, o franguinho também. Tô terminando de recriar eles, mas já quis colocar eles na baia para se acostumar. Então essa é a baia do Barão. Partindo aqui pro outro lado, então.
Aqui a gente tem uma fêmea com aquela pena mais... Ela não é uma pena lisa, também não é um frisado, né? Eles chamam de pena de bico. E aí tem o nosso galinho homozigoto. Então todos os filhos dessa baia vão nascer polacos. E tem duas fêmeas suras e essa aqui que pode tirar filhos frisados ou com essa pena de bico, né? Ela tem um pouquinho de pena no pé. Esse é o nosso galinho Chicó. Eu já usei ele também no nosso projeto de 1000 flores. Mas eu gostei mais da cor do outro galo. Então, e por ele ter essa característica de polaco homozigoto, eu prefiro usar ele aqui nos modelados, né? Que aí com essas fêmeas suras principalmente. A ideia é colocar mais fêmea sura aqui com ele. Então todos nascendo polaco. O que nascer suro, então já nasce com essas duas características, que é uma vantagem, né? Mas é um galinho que eu gosto bastante. Ele não tem uma crista tão grande assim. Apesar de ser grande, a crista é barbela. Mas eu tenho galos aqui, eu tinha galos com crista ainda maiores. Eu tenho um rabinho curto. Pezinho bem pequeno, bem amarelo. E uma cor também muito bonita. Então esse é nosso galinho Chicó, da baia dos modelados. Aqui temos nossa baia dos cinza. Tem uma cinza que puxa mais para um Motley, né? Um Blue Motley. Tem essa cinza mais escura que o pessoal chama mais de carvoeiro. Tem cinza mais clarinho, que é mais pro splash. E tem uma cinza mesmo, que é mais um lavanda, né? E o nosso galinho, todas as fêmeas são suras e polacas. Aí tem sura polaca de topete, sura polaca de topete, sura polaca de barba. E essa aqui é sura polaca. Ela não é homozigota, ela só tá sem pena no pescoço. E o galinho que eu coloquei com elas é um galinho polaco. Esse é o fumaça. Também já tive outros fumaças, né? Fazia tempo que eu tava sem galo dessa cor. Eu acho muito linda essa cor. Eu consegui adquirir esse de fora. Também veio do criador de Schroeder, seu Antônio. E então eu consegui esse galinho e coloquei aqui com elas. Então aqui a maioria dessa baia nasce em polacos, né? Por todos terem essa característica. E aí pode nascer topete, pode nascer barba e pode nascer suro também. É a baia aqui das aves cinzas, né? Tem gente que gosta bastante dessa baia. O pessoal procura bastante por eles. Eu tô com uma franguinha polaca deles aqui que eu tô segurando. Um galinho fumaça. Naquela questão que eu tava falando para vocês do tamanho, os polacos, como eu tava trabalhando há mais tempo, eles tinham, né, essa separação. Eu faço a separação de ovos das baias dos polacos, né, para envio, ou da baia dos modelados, né. E aí eu não separo por baia. Eu marco o ovo com o nome da baia certinho, mas eu não consigo enviar uma dúzia de uma única baia. E aí, dos modelados eu tinha, na média, aves um pouquinho maiores que as aves polacas, né. Mas essa última temporada eu consegui, eu acho que dar uma boa equilibrada, colocando bastante aves do mesmo padrão dos polacos aqui para os modelados. Essas duas baias que eu acabei de mostrar para vocês e essa aqui, já dá para ver essa diferença já. Aqui também tem fêmeas sura polacas, muito pequenas. E o galo que eu tinha nessa baia era um galo maior, que era o tigre. Ele era suro e polaco, na cor barrado amarelo. E agora eu já troquei para esse polaco homozigoto. E barrado amarelo também, mas muito pequeno. Eu acredito que ele seja menor até do que alguns dos galos polacos lá do outro lado. E justamente eu troquei pelo tamanho, né? Questão do tamanho. A gente foca bastante aqui essa questão. Para tentar trazer essa questão de diminuir o tamanho das aves, né? Gostei bastante, uma cauda bem curtinha. Ele em si é curtinho. A crista e barbela dele é pequenininho. Tá começando a apontar a espora já. Então eu coloquei ele aqui com essas fêmeas. Essa aqui veio de fora, ela é um pouquinho maior de corpo, né? Mais naniquinha. E as outras são nascidas aqui em casa. Uma sura polaca barba e crista rosa. E aquela lá atrás uma sura polaca de barba. E as duas muito pequenas. As duas dava para tentar um projeto de 1000 flores também. Quem sabe eu trago o galo 1000 flores para cá para tentar um projeto de suro polaco 1000 flores, hein? Mas agora eu quero tirar primeiro uns filhos com esse galinho aqui.
Quem quiser deixar sugestão de nome para ele, é um franguinho que tá sem nome por enquanto. E as fêmeas aqui já estão em postura já. Naquela mesma tecla que eu falei para vocês do tamanho. E olha a postura. Essa é a melhor baia de postura. E por que isso? Falando da postura, né? Porque são praticamente todas, das 4 fêmeas que eu tenho na baia, 3 fêmeas são na primeira postura, são aves jovens, né? Sura polaca carijó, de barba. Sura polaca branquinha de topete. Sura polaca preta de topete. E uma polaca homozigoto e sura. E também, essas aqui também são aves muito pequenas. Esse também é nascido aqui em casa, esse é o ferrugem. Esse a gente fez uma votação pro nome dele. Um polaco, suro polaco, carijó com esse dorso amarelo, né? Muito pequenininho. E por ele ser novo, na época, eu tinha colocado o Benton, que é esse galinho polaco, que veio de fora. Polaquinho carijó. E os dois se acostumaram super bem, a fertilidade tá boa da baia, então eu não quis mexer. Como a produção tá boa e a fertilidade tá boa, vou deixar os dois galinhos. Mas a ideia era usar o Bento lá do lado dos polacos, né, com galinhas barradas. E aí deixar só o ferrugem com essas 4 fêmeas aqui. Mas também são fêmeas muito pequenas. Nicole até postou um vídeo no Instagram da branquinha agora essa semana. Mas muito naniquinhas elas. Então nessa baia eu boto o nome do Bento, que era o galinho mais velho, que era o predominante aqui da baia, né? Mas também tem o ferrugem. A ideia é ficar só com ele mesmo na baia. Aqui eu tenho uma baia, que é essa que eu vou inverter depois com o barão lá, né? A baia do barão. Esse galinho é o Red. Eu já usei ele na baia dos modelados. Era uma baia de modelados, mas conforme a gente foi mexendo aqui nas fêmeas, agora ficou uma baia só de aves polacas. Ele é um polaquinho, veio de fora. Talvez eu tiro ele. Ele tá aqui o que? Uns 2, 3 meses. Talvez eu vou tirar ele pela questão do tamanho e questão de cauda. Ele deve ter cruzamento com Nagasaki. Tem essa cauda muito grande. Uma característica interessante dele é que ele tem topete. Talvez eu coloque ele só com uma fêmea com um topete, para tirar ainda uns filhos com essa característica. Essa aqui é uma fêmea que tem sangue de cerama, filha daquela uma cerama que a gente tinha. Por isso que ela é um pouco mais pernudinha, mas ela é muito fina de corpo. E aí mais 2 fêmeas perdiz. Eu gostei dessa cor, era uma cor que a gente não tinha aqui na nossa criação. E agora eu tô com 3 fêmeas aqui. E eu já tenho mais 3 franguinhas. Que são filhas delas com o galinho café, que veio lá do Ivan também. Vou mostrar depois elas pra vocês. Então essa aqui é uma baia agora só de polacos. Mas a princípio eu quero trocar o galo, né? Por isso que eu ainda não mudei eles de lado também, né? Dependendo do galo que eu colocar, aí permanece uma baia de modelado, né? Aqui eu tenho uma baia de... Esse era o galinho que eu tinha comprado para colocar lá na baia das cinzas, justamente por causa da crista. Eu gosto muito dessa crista rosa, mas o comprar aves por foto é complicado por causa disso. Quando chegou aqui não me agradei do tamanho, um galinho maior do que o padrão das minhas aves aqui. E aí eu justamente coloquei com essas fêmeas, porque essas fêmeas também são as maiores que eu tenho hoje no momento. Essa é uma franga, nascida aqui em casa, mas ficou maior. Essa veio de fora, põe ovo azul, mas também tem um corpo um pouquinho maior. E aquelas 2 de barba também. Aquela lá veio de fora. Essa que veio lá da casa da minha tia. Eu tinha um outro projeto para essas fêmeas barbudas, que agora esse projeto eu encerrei. E aí eu reuni então essas aves maiores aqui numa baia, que é uma baia que está disponível para venda. Tanto o golinho, quanto as fêmeas polacas e as fêmeas barbudas eu vou colocar, né? Já coloquei para venda. Porque essas são as aves agora dessas baias que eu acabei de mostrar para vocês, são as maiores. Questão de corpo, tamanho assim, né? Tem até, são nanicas, né? Que nem aquela lá atrás, tem até pena no pé, bem curtinha, né? Mas o corpo delas é um pouquinho maior, então são um pouco mais pesadas. Esse aqui também tem uma crista muito grande, apesar de ser rosa, né? Mas é muito grande essa crista.
A cor dele é muito linda, mas pra mim aqui agora pra próxima temporada não vão servir mais. Então quem tiver interesse for aqui da região de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, né? Pode entrar em contato. Aqui eu tenho aquele viveiro preto ainda, né? E aí eu vou mostrar ainda alguns ganizés que estão separados por não ter vaga, né? Principalmente para os galos lá nas outras baias. E pelas fêmeas eu não encaixar elas nas características assim na baia. Então eu preferi separar. Aqui tem 3 galos com 5 fêmeas aqui. Já mostro para vocês. Essa aqui é a baia do galinho café. É o galinho que veio lá do Ivan. É um caboclinho. E com ele, né, por ele ser um galinho normal, sem nenhuma característica, eu botei essas fêmeas que são polacas. Essa aqui é polaca sura. Ela é homozigota, apesar de ter essa pena ali. E aquela outra polaca homozigota. Então, para tirar fêmeas polaca dele. Ele tem um pouquinho de topete. Eu quis colocar outra fêmea com ele, mas não se adaptou. Uma característica que eu não gosto muito dessa baia, principalmente das fêmeas e desse macho, é o tamanho da crista, né? Elas têm a crista muito grande, mas são aves extremamente pequenas. Esse galinho aqui, a última vez que eu pesei, girava em torno de 350 gramas. E essas galinhas também devem estar nessa faixa, 320, 330. Então essa é a baia do café, também estão em postura. Aqui eu tenho uma baia que elas estavam lá nas baias principais, mas eu acabei separando agora. Eu acredito que das aves adultas, essas sejam as 3 menores que eu tenho hoje no plantel. Essa preta veio de fora, ela é um pouquinho mais caneluda, mas é muito fininha de corpo, muito pequena. Essa aí também, essa é disparada, a minha menor galinha, ela é adulta, já fez postura aqui. E esse franguinho aqui é nascido aqui em casa. Ele é polaco homozigoto, frisado, suro e nanico, do pezinho amarelo. E crista e barbela pequeno. Então, botei aqui para tentar tirar uns ovos para mim. Esse galinho começou com um pouquinho de boba. E aí, como essas galinhas estavam na mesma baia, eu separei os 3 aqui para ficar mais de olho, né? E até conseguir agora separar então os ovos para mim. São muito pequenos esses aqui. E aqui eu tenho mais um casal, que é o galinho bingo. Esse galinho faz tempo já que tá com uma fertilidade ruim, praticamente, porque não tirei filho dele praticamente nessa última temporada. Eu sempre deixo só uma fêmea com ele, né, para ir testando. Aí tinha colocado essa franguinha. Até tinha colocado ela depois na baia, como a fertilidade dele não estava boa, né? Eu quis aproveitar filhos dela, botei ela numa baia, mas aí acabaram machucando ela na parte da cloaca. Aí voltei com ele, porque ele é um galinho bem tranquilo, né? E ela até voltou a fazer postura. Ela estava agora umas semanas sem botada, desde que machucaram ela, né? E aí ela fez postura hoje. É uma galinha também que eu quis colocar com café. O galinho ali que eu mostrei pra vocês, né? Justamente por ela também ter um pouquinho de topete. Então ela ser sura, polaca e ter esse topete. Ele é um galinho que tem topete. Então ia tentar, né, tirar essa característica, né? Aumentar essa característica de topete aqui nas minhas aves. É um galinho muito pequeno, muito bonitinho. Um suro mais clarinho, assim, amarelinho, né? Mas infelizmente ele tá com esse probleminha de fertilidade aqui. Vou colocar outra, vou tirar essa depois, né? Vou botar outra fêmea com ele, outra franguinha. E a gente vai testando aí. Aí só para completar, eu vou mostrar para vocês os ganizé. Eu quero fazer um vídeo só deles. Aí eu vou levar lá no gramado, né? Ó, as fêmeas que eu falei, filhas do café. Desperdício. São 3, uma mais velha, 2 um pouquinho mais novas. Essa aqui não é filha do café porque ela é homozigota. Mas aí tem as de barba, que é filha do café. E a outra lá atrás, filha do café. Tem outra galinha barbuda, muito pequeno. Tem um suro polaco. Lá tem uma fêmea sura polaca. Aí são 4 fêmeas aqui. Um casalzinho suro polaco, né? Aí 3 fêmeas perdidas. Aquele galinho prata barbudo.
E esse galinho aqui que é o mais velho da ninhada. Um barrado, bem clarinho. Então esses são os próximos garnizé que vão entrar depois nas baias de reprodução aí. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Mostrando ali a baia dos garnizé, a atualização. Eu já tava para gravar esse vídeo porque o pessoal tá pedindo. Principalmente quem tá interessado em comprar ovos ou quem recebeu os ovos para saber, né, que baia tá incubando ou nasceram os pintinhos, né? Para saber mais ou menos as características e a coloração que eles podem ficar, né? Então, eu tava querendo, que nem eu falei para vocês, esperar fazer a manutenção ali, a limpeza nas baias, mas as últimas semanas aqui não consegui encontrar o cepilho, né? Então, semana agora eu quero ver se eu vou atrás disso e consigo esse cepilho para fazer essa troca justamente por causa dessa muda de penas, né? Como tem muita pena na baia, não fica agradável, né, pra ver assim, né? Mas esse é o vídeo, então. Eu mostrei... Aqui no rancho estão 12 baias de mini garnizé, tem mais as 3 do viveiro preto e mostrei ainda mais os franguinhos, né? Então são 15 baias, tem bastante garnizé, tem sempre nascendo, né? Tem pintinhos mais novos. E é isso, como eu falei, né? A gente não parou com os envios, a única coisa aqui dos mini garnizé diminuiu bastante a postura, né? Mas a gente consegue ainda fazer 1, 2 envios por semana, a gente está conseguindo atender, né? Eu sempre coloco alguma coisa também no choco, para ir testando a fertilidade, né? Eu já sei que algumas baias, que nem o bingo ali, né? Uma que eu falei para vocês que a fertilidade não estava muito boa, né? Mas assim, das outras aqui, a maioria deles, o Paco acho que também não tava legal a última vez que eu testei. Mas tirando essas, as outras baias ainda tá uma fertilidade ok, assim. Mas esse foi o vídeo de hoje, então... grande abraço a todos e até o próximo vídeo.